A eleição de um novo Papa é um momento de profundo significado espiritual para toda a Igreja Católica. Trata-se de um evento guiado pela oração, pelo discernimento e, sobretudo, pela ação do Espírito Santo. No entanto, em tempos de intensa secularização, não é raro ver a mídia, analistas e até mesmo fiéis interpretarem esse processo à luz de categorias puramente mundanas, como se fosse uma eleição política, um jogo de poder ou uma disputa entre correntes ideológicas. Essa visão é não apenas limitada, mas também perigosa, pois deturpa o verdadeiro sentido do conclave e obscurece sua natureza sobrenatural. A tentação de ler a Igreja como se fosse o mundo. Muitas vezes, a imprensa e certos setores dentro da própria Igreja analisam a eleição papal com a mesma lógica usada para avaliar eleições civis. Falam de candidatos fortes, alianças estratégicas, campanhas nos bastidores, pressão por reformas, ou da vitória de liberais contra conservadores. No entanto, a Igreja não é uma democracia nem uma estrutura de poder terreno. Ela é o corpo místico de Cristo, guiada pelo Espírito Santo, e o Papa não é um representante de interesses humanos, mas o vigário de Cristo. Julgar o processo de eleição com olhos puramente políticos é ignorar sua natureza espiritual e, muitas vezes, cair numa espécie de laicismo disfarçado. O risco da instrumentalização ideológica. A mentalidade mundana tende a esperar que o novo Papa confirme determinadas agendas ideológicas, sejam elas progressistas ou tradicionalistas. Espera-se, por exemplo, que ele modernize a Igreja, adapte a doutrina, ou então que revogue decisões anteriores, como se tudo estivesse submetido a gostos e vontades humanas. Essa abordagem ignora que o Papa não é senhor da fé, mas servo da verdade revelada. Ele não tem autoridade para mudar aquilo que Deus revelou definitivamente. A missão do sucessor de Pedro não é agradar ao mundo, mas ser fiel a Cristo e confirmar seus irmãos na fé, mesmo que isso traga oposição ou incompreensão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A cegueira diante da ação do Espírito Santo. Quando a eleição papal é vista apenas sob critérios humanos, ignora-se o papel silencioso, mas real, do Espírito Santo. Embora os cardeais eleitores sejam homens com suas limitações, a Igreja crê firmemente que Deus, em sua providência, guia esse processo de maneira misteriosa e eficaz. A visão mundana nega ou despreza essa ação sobrenatural, reduzindo o conclave a um evento jornalístico ou sociológico. Isso alimenta suspeitas, teorias conspiratórias e desconfiança, em vez de fomentar a fé, a oração e a esperança. O antídoto: silêncio, oração e fé. Diante desses perigos, a tradição da Igreja sempre recomendou uma atitude de reverência e recolhimento durante o período do conclave. O povo de Deus é chamado a se unir em oração, oferecendo sacrifícios, novenas e súplicas, pedindo que seja eleito um Papa conforme o coração de Cristo. As grandes reformas da história da Igreja nunca vieram de pressões humanas, mas de santos obedientes, de papas fiéis à tradição e da ação misteriosa do Espírito Santo, que sopra onde quer. Conclusão. O conclave é um momento sagrado. Reduzi-lo a um espetáculo político é um grave erro que obscurece sua beleza espiritual. A eleição do Papa deve ser compreendida à luz da fé, da história sagrada e da fidelidade à missão confiada por Cristo a São Pedro. Em vez de esmolas, é tempo de oração silenciosa, confiança na providência e renovada entrega à ação do Espírito Santo. Somente assim estaremos preparados para acolher, com espírito católico, aquele que Deus nos der como novo pastor da Igreja.